Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Palmeiras e São Paulo, a gente já vai direto para análise sem perder um segundo desta análise maravilhosa. Vamos entender uma coisa. Por estilo de jogo, ou seja, pela forma como o Palmeiras joga contra equipes parecidas com o São Paulo e pela forma que o São Paulo joga contra equipes parecidas com o Palmeiras, quem leva vantagem? São Paulo, mas é empate técnico, basicamente. É 50-49, mas é um empate técnico, ou seja, o mais provável no confronto em campo neutro dos dois seria um empate entre as duas equipes, tá? O que acontece, e aí é um ponto importante, o que acontece quando você coloca o mando de campo favorável ao Palmeiras e coloca o São Paulo quanto visitante? Você passa a ter o Palmeiras aumentando o overall para 59 e o São Paulo caindo o overall para 45. Então, assim, num jogo muito apertado entre ambas as equipes, a gente passa a ter, aí sim, um franco favorito, que é o Palmeiras dentro dessa análise, tá? E aonde a gente pode justificar esse favoritismo, que é a parte da tabela aí de baixo. A gente vai começar com os nossos desenhinhos. Vamos começar com passe, recuperação, né? A velocidade das duas, velocidade de recuperação e passe. São Paulo leva vantagem nos três. Ô Thiago, São Paulo vai dominar o jogo? Então, esse é o grande ponto, é a grande diferença entre as duas equipes. São equipes que gostam de ficar com a posse, tá? Não são equipes que abdicam de ficar com a posse, não são equipes que acabam deixando o adversário dominar muito o jogo, né? Ficando muito atrás, aproveitando um contra-ataque. São equipes, pelo contrário, que gostam de estar com ela. O grande ponto é que esse São Paulo, por exemplo, tem um cenário de progressão muito próxima do de passe. Então, a progressão do São Paulo é através do passe. Basicamente é isso. São Paulo depende do passe para progredir. Tá? O que é depender do passe? Eu não tenho muitas situações de 1 contra 1 que me ajudam na progressão. Talvez você tenha um pouco mais com o Lucas, talvez você tenha ali um pouco mais, por exemplo, com o Michel Araújo, não com o Nestor, mas geralmente o São Paulo acaba tendo a construção feita através do passe e progredindo através do passe. O Palmeiras ganha já no critério aqui. Então, nessa parte aqui, o Palmeiras já ganha. Onde o Palmeiras já ganha? Basicamente, ele progride mais por passe. Então, o Palmeiras precisa de menos passes para progredir mais do que o São Paulo. E aí você tem não só uma questão estratégica, mas uma questão que encaixa com o estilo do adversário. O adversário marca pressão, consegue pressionar muitas vezes, mas eu consigo, mesmo tocando bem a bola, sair e progredir mais em espaço de campo. Tá? Então você vai ver aí que tem ali basicamente uma relação de 1 para 1 com o São Paulo, né? 74-74. E aí quando você vai, por exemplo, para esse Palmeiras, que tem, até fazer essa conta certinho para vocês, ele tem ali 7,5 dividido por 62. Então, você tem 1,2 aqui. Então, uma relação basicamente de 20% a mais. Então, quando você tem 20% a mais do que você está realizando, é coisa pra caramba, tá? E aí é a vantagem que o Palmeiras vai gerar. Essa vantagem que o Palmeiras gera vai refletir diretamente no cenário de cima. Então, qual é o cenário de cima? Eu consigo mais espaço em campo, eu consigo também melhores cenários de finalização. Então eu finalizo mais certo a gol do que a equipe adversária. E eu consigo converter mais os gols do que a equipe adversária. Então nesses dois pontos eu tenho maior taxa de conversão e maior acerto. Tá? Então o Palmeiras consegue construir melhor, mesmo tendo menos posse. Então, sei lá, se você estiver assistindo o jogo e ver um São Paulo com 60% de posse de bola, não é que o Palmeiras está em apuros. É que o Palmeiras está jogando um jogo, o São Paulo outro, em termos de estratégia, e a estratégia do Palmeiras tende a encaixar melhor que a estratégia do São Paulo, tá? Apesar das duas equipes terem uma taxa de conversão relativamente baixa, principalmente pelo nível dos elencos de cada um, tá? Quando a gente vai para a defesa, o São Paulo leva vantagem no bloqueio, ou seja, quando o Palmeiras for finalizar, o São Paulo vai conseguir bloquear algumas vezes a maioria das ações de finalização, mas quando vai para o goleiro, ou seja, quando eu dependo do goleiro para definir essa jogada, o Palmeiras leva vantagem. Então é um cenário muito difícil para o São Paulo, porque é um cenário que o São Paulo não converte gol, não terá o Caleri, que apesar de não ter uma taxa de conversão muito boa, é a melhor que o São Paulo tem, e ao mesmo tempo você tem do outro lado um goleiro que impede muitos gols. Então nesse ponto
você tem diretamente o Palmeiras levando vantagens estratégicas em situações muito importantes do jogo, tá? Qual que é o impacto que o São Paulo passa a ter? E por que o Palmeiras fica mais 50-50, mais meio termo, quando a gente vai pelo estilo de jogo? Palmeiras passa a ter em laranja aí o que a gente já explicou do mando de campo, tá? Em azul, equipes parecidas com o São Paulo. Então, qual que é o possível grande erro que o Palmeiras possa cair nesse jogo contra o São Paulo? Você tem aí, já dá para ver isso, não precisa nem desenhar muita coisa ali, você vai ver que a linha azul está para dentro da linha laranja. O que isso passa a apresentar para a gente? O Palmeiras diminui a velocidade de recuperação, diminui a posse e diminui a progressão. Então você tem uma diminuição disso. É estratégia? Não. É por dificuldade. Porque você diminui o chute, diminui a qualidade do chute, ou seja, a taxa de conversão, diminui a defesa do goleiro e mantém bloqueio. Então você tem uma redução pela dificuldade que o adversário te impõe. O adversário fica muito com essa posse, o Palmeiras fica muito confortável defensivamente em não ter essa posse, mas acaba tendo dificuldades em explorar os contra-ataques, principalmente agora, na ausência do Dudu. Quando a gente vai para o São Paulo, você tem um São Paulo já mais parecido. Então, São Paulo jogando fora de casa em laranja, São Paulo jogando contra adversários parecidos com o Palmeiras em azul. São Paulo, de fato, diminui muito pouco da velocidade de recuperação, diminui muito pouco da progressão e também da posse de bola, e esse é um cenário positivo para o São Paulo. Por que é um cenário positivo? Porque jogando com um pouco menos de posse de bola, geralmente, São Paulo encontra mais espaço. E aí finaliza melhor no sentido de acertar o gol com uma taxa de conversão baixa. Porque esse é o grande problema do São Paulo no ano. Além disso, defende bem com o goleiro, melhora a taxa de recuperação e também melhora o bloqueio, porque você aumenta o número de defensores, porque você deixa de ter um pouco a posse, recua um pouco a equipe. Esse cenário, qual é o mais provável? Se o Palmeiras cair nesse problema, talvez ele gere um outro problema ao São Paulo, que é você ter um aumento muito grande da posse da bola e não conseguir encontrar linhas para finalização, que foi o que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Goiás, pegando o último jogo fora de casa do São Paulo. Então, esses pontos são pontos importantíssimos. E qual é o detalhe principal? Se ambas as equipes tendem a ter dificuldade de converter as finalizações para gol, é natural que o primeiro gol defina muita coisa do jogo. Então é bem provável que o Palmeiras, realizando o primeiro, defina basicamente o jogo, ou pelo menos tome conta estratégica do jogo, e aí tem que aproveitar isso. E se o São Paulo fizer o primeiro gol, talvez aumente até mais a chance de empate, tá? Porque o São Paulo ainda não se protege tão bem. Mas, ao mesmo tempo, dá uma vantagem estratégica muito grande, poder tocar essa bola, prender um pouco mais essa bola, e aí sim conseguir ir ditando o ritmo do jogo. Mas a tendência é de um grande de jogo, e ali, entre as vantagens, o Palmeiras sai com um ligeiro favoritismo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência, e valeu, até a próxima.